E aí, pessoal, estamos aqui hoje no mais um episódio do Impulso Podcast, o seu podcast aqui em Cork. Mais uma história aqui para inspirar as pessoas que já estão aqui e também as pessoas que estão vindo do Brasil para cá. Temos hoje aqui a convidada Magda, que vai contar pra gente a história dela, que a gente estava aqui no bastidores já batendo um papo e é bem legal. Então, vamos lá, dá um oi pra galera aí, Magda. Oi, pessoal, tudo bem? Muito prazer. Como o Matheus já falou, meu nome é Magda. Eu queria agradecer, Matheus, pelo convite. Muito obrigada mesmo. É uma honra para mim estar aqui, poder compartilhar um pouco da minha história. A gente tenta também compartilhar um pouquinho no Instagram, então eu tenho o meu Instagram lá. Quem quiser me seguir, fica à vontade. Magda na Europa, e a gente tá aqui, né? Veio de tão longe e tenta mostrar um pouco para as Como é que é? pessoas Como é que é aqui a vida na Irlanda? como que é a vida aqui, que não é tão fácil Mas assim. também não é impossível. Não é. Isso. Eu vou deixar, galera, o Instagram dela aqui na descrição. Vocês podem seguir lá, ela mostra o dia a dia dela, é bem legal. Ela também tem. Ela também é mãe, ela foi mãe aqui na Irlanda, então é bem interessante, ela tem bastante história para contar. Ela também tem um canal no YouTube onde ela compartilha mais focada, acho que para amigos, assim, para família, né? A história dela aqui. Mas Isso. ela tá com um projeto de fazer, colocar mais vídeo e fazer o canal acontecer de uma forma mais profissional, né? Postar mais Uhum. vezes para compartilhar mais histórias. Mas vamos lá. Magda, de novo, bem-vinda aqui ao Impulso Podcast. Obrigada. Estamos aqui para conhecer um pouquinho da sua história, né? Aquele bordão, assim, né? Da hashtag da prata para o mundo, né? Isso. E você que é de Minas, né? Eu também sou mineiro, né? Mas a gente é bem extremos, né? Bem extremos. Você é do norte de Minas, eu sou do outro lado. Uhum. Então tem uma. É bem diferente, mas somos mineiros, né? E como a gente tava falando até aqui no bastidores, você também tem o costume do uai lá, né? Uai, trem. É, Uai, sou. é bem assim. É, eu, Terrinha do pão de queijo, melhor que tem. é assim mesmo. Tô brincando, né? Que a gente conheceu pessoas de vários lugares do mundo e a gente sabe assim, o Brasil é muito rico e todos os lugares são bons. Mas Minas Gerais tem o. Tem, pelo menos a comida. Vamos falar É, que é a melhor do Brasil. é. Pelo menos a comida mineira. Não vamos entrar muito em detalhes, não, para não gerar conflitos, não é mesmo? Mas, assim, eu sou de um lugar chamado Prata. É, todo mundo conhece como Fazenda Prata, mas ela não é uma fazenda em si, é uma comunidade, uma vila bem pequena. É o interior mesmo de Minas. Fica no norte de Minas, então. É porque assim, quando eu falo que eu sou de Minas, o pessoal acredita que eu sou fazendeiro, que eu tenho vaca, que eu tenho boi. E na minha realidade não é bem assim, né? Eu moro numa cidade do interior, mas é uma cidade normal, que tem vida normal, mas é pequena. Já no seu caso, eu acho que é bem assim mesmo, né? Meio Não, fazenda, meio vila, né? o meu caso é tipo quando a pessoa te pergunta, fala assim, de onde você vem? Você fala da roça? O meu caso é da roça mesmo, do interior, interior, interior. Então, olha aí, gente, olha aí, ó, da roça. Quem pega o conceito de roça aí, interior do interior mesmo, fazenda, roça, sítio, e tá aí, ó, tá aqui na Europa e ela vai contar como é que surgiu essa ideia de vir, essa vontade de morar fora. E é possível, É, basta querer e fazer acontecer. E já engatando nessa linha, como é que surgiu a ideia assim? Da onde você viu essa coisa? Ah, eu quero morar fora. Da onde surgiu esse negócio, né? assim, na verdade, desde quando eu era criança, eu sonhava em conhecer Paris. Eu sonhava em conhecer Paris, eu não sabia, eu não fazia ideia de onde era Paris, mas eu queria conhecer Paris. E aí, depois que eu comecei a namorar, o meu marido Tyson, ele mora aqui comigo também, nós viemos juntos. Ele sempre falou assim de morar fora, de querer morar fora. E você também já tinha essa vontade ali Eu guardada. tinha essa vontade de passear na Europa, de conhecer Paris, mas eu não tinha essa vontade assim de morar fora. Porque quando pensava em morar fora, eu teria que aprender inglês.
E eu sempre fui travada, assim, pra aprender, sabe? Na escola, a gente estudava, mas não era aquela coisa, assim, é uma obrigação você falar a língua. Era mais uma matéria a mais ali, e a gente tinha que passar de ano, como se fosse assim. Então, eu A minha não... região também era bem assim. É, Inglês, a gente tem inglês nas escolas públicas, mas é meio que não tem, né? bem É bem superficial, assim. superficial. Então, aí eu finalizei o terceiro ano do ensino médio, mal sabendo o verbo to be, vamos dizer assim, né? Porque não era tão focado, assim, tudo pro inglês. E aí, quando a gente começou a namorar, a gente namorou 8 anos antes de casar. E aí, ele sempre falou da vontade de vir pra cá, de ter uma experiência fora. E aí, ele começou a estudar inglês primeiro que eu. E aí veio a pandemia. Depois que veio a pandemia, aí a gente viu que realmente teria essa possibilidade de realmente morar fora, de sair, fazer o intercâmbio, estudar. E aí eu comecei a estudar inglês. Então eu estudei, antes de vir pra cá, eu estudei apenas 1 ano. Só que eu era aquela pessoa que tinha um dia só de aula presencial na escola. E aí eu ia pra escola e na escola ali eu falava inglês. Em casa o tempo todo, com os amigos na rua e tudo mais, era só em português. Eu tinha que fazer os exercícios em casa, mas às vezes dava aquela relaxada, sabe? Eu não fazia. E aí, quando chegava na escola, eu tinha muita dificuldade. Já aconteceu de eu chegar dentro da sala, o professor me perguntar, eu travar e eu começar a chorar. Porque eu não sabia o que responder. É um dificultador mesmo, né? Tem gente que tem mais facilidade para aprender, tem gente que não tem vergonha, e tem gente que vem e passa aperto mesmo, até na escola aqui, né? É, Tem gente que sofre pressão dentro de sala de aula para não falar português e a pessoa não tá conseguindo entender. E assim, é. eu acho que tem que ter um equilíbrio, né? Você tem que entender que cada um tem seu processo de aprendizado, né? Ninguém é melhor que ninguém. Isso. E não é fácil. Não é fácil aprender inglês. Mas é dedicação. Se você se dedicar, mesmo você vindo pra cá. Porque quando eu cheguei aqui, eu tinha zero inglês. Eu cheguei aqui, eu sabia, assim, pouquíssimas coisas, mas eu era travada pra falar. E uma curiosidade, você já tinha andado de avião antes de vir pra cá? Já. Eu já tinha andado no Brasil porque a gente é de Minas. E aí a gente saiu pra morar perto de Belo Horizonte, Betim, não sei se você já ouviu falar. Já, sim. É a região metropolitana de Belo Isso, Horizonte. tem muitas empresas e tudo mais ali. E aí o Tyson trabalhava numa empresa terceirizada da Fiat. E aí essa empresa mandou ele para Recife, para trabalhar em Recife, numa empresa lá. E aí eu viajei para Recife para Pra, en- conhecer ele, então eu já pra tinha encontrar ele. é Pra para encontrar. para encontrar com É que vocês se ele. conheceram lá na região Isso. da Prata mesmo. Nós conhecemos, na verdade, ele já morava em Betim. Ah, tá. E eu ainda morava lá na Prata. E aí ele foi pra casa visitar a família e. Isso. Ele foi pra casa e um dia ele foi pra um casamento de uma amiga nossa em comum e lá a gente se conheceu. E vocês Na festa de você é casamento. amiga vocês são amigos ainda dessa amiga em comum? Sim, sim. Ela é Ah, minha prima e ele é amigo dela. tá. E é Manda um salve pra ela. Manda um salve. Eliane, tudo bem? Um beijão pra você aí, pra família. Aí, ó. Foi no casamento dela que a gente se conheceu. Então ela vai ser sempre lembrada por isso, né? Não, ela é sempre lembrada. E nosso amigo também, o Alisson, que a gente chama ele de boy, ele que nos apresentou, porque ele é meu primo e é amigo dele. Sim. E aí, quando a gente chegou na festa de casamento, ele que nos apresentou, então a gente chama ele de Cupido. Um abraço pra você também aí, boy. Boa, muito bem. Tá, mas aí você estava com a estrutura montada, ainda não tinham casado, estavam pra casar em breve, e o planejamento pra vir pra morar fora, assim, porque tem todo um planejamento financeiro, tem um planejamento Sim. de informação também, que é tão importante quanto o financeiro, né? De você entender como é que funciona, o que eu tenho que fazer. Porque não dá pra chegar aqui, tipo, cheguei, e agora? Sim. É, Na verdade, a gente sempre teve, assim, um lado financeiro, onde a gente sempre pensou, assim, futuramente. Então, sempre que eu trabalho desde os meus 14 anos de idade, então eu sempre pensei assim, no dia de amanhã,
eu posso precisar, então é sempre bom ter um pouquinho a mais. Então eu sempre fui a pessoa assim de economizar e tal, e ele também. Então assim, quando a gente decidiu, falou assim, cara, é hora da gente sair, da gente realmente estudar, aprender inglês e ir para outro lugar para aprender outra língua. A gente começou a correr atrás, a reduzir os gastos e tudo mais. A gente morava de aluguel. Já pensando num planejamento financeiro para poder sair do Brasil. Isso. A gente já morava de aluguel e aí a gente optou em buscar um lugar mais barato, Para economizar. um pouquinho antes da pandemia. A gente encontrou e aí já começamos a economizar mais ainda. Ele trabalhava nessa empresa que eu te falei, era uma empresa muito boa, e eu era professora lá em Recife. E aí a gente começou, sabe, planejamento financeiro para poder vir para cá e começamos a pesquisar, olhar no YouTube. Mas assim, como ele tinha mais esse sonho assim de morar fora, ele tomou mais que a frente, de tipo Sim. O seu buscar. sonho, o Tyson te pegou assim, não, vamos conhecer Paris, relaxa. Vai dar tudo certo. É, mais ou menos assim. Depois eu fui me acostumando com a ideia de morar fora, mas eu sempre falei com ele assim, porque eu não sabia muito inglês, então o meu medo era, meu Deus, eu vou chegar lá, E não vou eu vou conseguir me precisar virar. dele o tempo todo, porque eu não vou conseguir falar a língua. Como que eu vou fazer pra... E assim, fazendo um parêntese, você tem o quê? 1 ano e meio, um ano e 8 meses de Irlanda. Isso, Você depende nada dele mais, assim, de nada inglês. mais. Você faz tudo Nada mais. sozinha. E aí a nossa cabeça dá um boom, assim, né? Cara, é possível. É possível, Não, é possível. Porque assim, quando eu cheguei aqui, eu ficava muito nervosa na hora de falar, na hora de comunicar com as pessoas, e ele falava assim, não, você vai falar. Você tem que Tipo, ó, falar, chegava num café, vamos lá pedir um café, vai lá e pega. Não, vai você. Isso. Vai lá e pede o Vai lá e café. E aí eu desenrola. começava a treinar com ele na mesa. Eu falava assim, como que eu tenho que falar mesmo? E aí ele me Mas ensinava. isso E ajuda aí... muito, você sabe, né? isso. Até a pessoa fala assim, que é ruim ficar usando o Google Tradutor toda hora. Mas não é bem isso. Você usar o Google Tradutor te ajuda a memorizar as frases, a tradução das palavras. Eu usei muito. E deixa eu te contar, minha primeira experiência no meu trabalho aqui, eu só usei o Google Tradutor. Eu não entendia nada que o cara falava comigo. E eu consegui trabalho na primeira semana que eu cheguei aqui. E aí eu fui sem falar nada de inglês, levei o Tyson comigo, falei assim, você vai pra você traduzir pra mim. Só que quando chegou lá, o gerente não deixou ele entrar. É. E aí era eu e o gerente me ensinando, era trabalho de limpeza. Eu falei, é um trabalho de limpeza, é uma coisa que eu sei fazer, vai ser fácil. Só que a limpeza daqui, ela é diferente. Não, ela é diferente. E tem também assim, né? Todo lugar que você vai tem um vocabulário específico daquilo ali. Se você vai trabalhar numa cozinha, tem um vocabulário específico. Geralmente a gente sabe falar garfo, faca e prato, mas espremedor de laranja, amassador de batata, uns Ih, eu negócios nem mais sei. não sabe, entendeu? E acontece a mesma coisa na área do cleaner. Você sabe fazer, mas como é que fala vassoura, sei lá, os produtos de limpeza, como é que fala os nomes? Ele podia falar assim, pega o produto X, você, tá, mas esse produto X é o quê? O que que é isso? Isso é. Foi tipo assim. Mistura o produto X com o produto Y. E você, oi? Tipo, Foi tipo isso. E ele falava muito rápido. E aí eu não entendia nada. Aí ele pegava o celular dele, colocava no Google Tradutor, e aí ele falava, e aí eu lia. E aí eu falava, e aí ele lia. E foi assim. E eu fiquei, acho que 1 semana, 2 semanas falando com ele assim. E ele me ensinou todo o trabalho. E aí depois eu fiquei fazendo sozinha. E aí meu inglês foi indo. fluindo, mas eu comecei assim, no 0 aqui, sabe? No A1, que é o nível mais baixo Acho que que tem. tem. E como é que foi a primeira sensação, assim, quando você chegou? Vocês escolheram Cork de cara ou vocês escolheram outra cidade? De cara nós escolhemos Dublin, porque quando a gente foi pesquisar sobre Irlanda, a gente vê muitos vídeos falando sobre Dublin. E daí a gente conseguiu entrar em grupo de WhatsApp de brasileiros e tal, Sim, que tem vêm pra muitos. cá. E ajuda muito. E só que nesse grupo eram as pessoas que estavam vindo, elas ainda estavam no Brasil e tinham planejamento de vir pra cá. E nesse grupo as pessoas colocavam assim, qual escola ia estudar, quando ia viajar
e para qual cidade estava vindo. E apareceu Cork nessa lista. Isso, e apareceu Cork nessa lista, mas aparecia muito mais Dublin na lista do que Cork. Só que daí a gente começou a pesquisar sobre as outras cidades. A gente começou a pesquisar sobre Limerick, sobre Galway e aí sobre Cork. Aí a gente viu que tinha possibilidade também da gente vir para Cork, porque era a segunda maior cidade da Irlanda. Aí a gente começou a pesquisar, assim, valores de aluguel, valores e aqui é tipo uns 20, 25, 30% mais barato que Dublin. Isso. E aí a gente viu que era por esse motivo que era um pouco mais barato. A gente falou assim, ó, vamos tentar Cork. E daí a gente fica 6 meses lá. Se a gente não gostar, a gente vai pra Dublin. Só que aí, quando a gente chegou, assim, foi amor à primeira vista. Quando a gente chegou, a primeira coisa que quando eu desci do avião que eu falei com ele foi: obrigado por me convencer a vir. Porque quando é a sensação de você estar assim, cara, que nem você falou no início, é da prata para o mundo, é lá da roça para a Europa. Nunca que eu ia imaginar que isso poderia virar realidade, assim. Assim, eu também tenho essa visão, assim, né? Na minha estrutura familiar também, assim, eu nunca teria oportunidade e olha onde eu tô, né? Hoje em dia, assim, olha onde eu moro. E é realmente gratificante, né? Então, todo mundo tem seu mérito. Por isso que eu falo que esse podcast trata de inspirar pessoas mesmo. Que é possível. É difícil, tem perrengue, mas é possível. E a gente dá risada dos perrengues depois que ele passa. Na hora não, tá, gente? Na hora é ruim. Na hora é desesperador. Se você aí quer vir pra Europa, não desista. Não desista. E não deixa ninguém falar assim, você nunca vai conseguir. Porque na sua própria família tem pessoas que falam assim, eu só acredito vendo. Ou quando eu falava assim, meu sonho, quando eu era criança, eu falava, meu sonho é conhecer Paris. Muita gente falava assim, cuidado, porque quem sobe muito, uma hora cai e quebra o pescoço. Ou então, quem sobe muito, quem sonha muito alto, realiza. E tá aí. E fica a pergunta, você já esteve em Paris? Já. Aí. Primeiro lugar que a gente viajou, depois que a gente chegou aqui, que se organizou, procurou acomodação, encontrou trabalho, deu aquela organizada. Isso. Primeira coisa. Isso. Primeiro lugar foi ir para Paris. Foi para Paris e fazer aquela bela foto com a torre ao fundo. Nossa, porque não tem preço. Eu tenho bastante países já visitados, por volta de 22 países. E eu acho, assim, se eu for escolher um lugar, eu escolheria Paris também. Mas muito por essa ideia de você ter, como criança, ser um dos lugares mais turísticos do mundo. E você, sabe, a minha conexão emocional com Paris, quando eu vi pela primeira vez, cara, é isso. Eu tô vivendo, a vida tá funcionando, sabe? Uma sensação meio que assim. E é aquela coisa assim, eu não sei se você teve, mas é aquela sensação assim, tipo, a ficha não caiu? Isso, tipo, então. Cara, eu tô aqui mesmo? Isso é real? Mas essa ficha... Hoje eu tenho 6 anos de Irlanda, né? Então, até uns 2 anos e meio, assim, até 3 anos de Irlanda, acho que vira e mexe acontecia a ficha não caiu, sabe? Mesmo depois de um tempo. E eu adoro o frio, né? Tem muita gente que é um problema o frio aqui da Irlanda, mas eu adoro o frio. Então, quando eu saía de casa, que eu respirava o ar puro daqui, fresco, que lá no Brasil é muito quente, eu falei, nossa, é isso, parece que a ficha não tá caindo. Tipo, é coisa de outro mundo. Pelo menos pra mim, que vi lá do interior da prata para o mundo. Da prata para o mundo, muito bem. É coisa de outro mundo, é sensacional, tá vivendo essa experiência, sabe? Então, vamos puxar agora um pouquinho, falando da sensação do baby, né? Porque você foi mãe aqui na Irlanda, né? O Tyson tá aí, o pai também. E pra quem não viu, galera, dá uma olhada nos vídeos do YouTube dela. Ela tá com um projeto de botar mais vídeo lá. E assim, como tem o Baby, o Tyson não pôde participar aqui, tá com o Baby. Mas um abraço bem forte pra ele. Porque assim, lá nos vídeos, o Tyson é o cara engraçado, gente. Assiste porque, assim, é diversão pura. Se você ainda não assistiu, vai lá assistir. Tem um vídeo deles contando quem são eles.
que ele mostra o mapa lá da prata, de onde que vocês vão ver que ela tá falando que ela é da roça mesmo, que ela veio da roça mesmo, e ela fala isso com o maior orgulho, eu acho isso super interessante. O Tyson é muito engraçado. Nesse vídeo também tem um story lá, num dia lá que ele tava sofrendo uma pressão enorme para casar, tadinho, gente, tadinho. Mas minha admiração e respeito aí, Tyson. Quem sabe daqui a um tempo você aparece aqui e aí a Magda fica com o baby. Mas vamos lá, não sei se foi planejado, se não foi, mas como é que foi a sensação de receber, de tomar a notícia, ser surpreendida pela notícia que você ia vir um baby, né? Porque assim, você tá longe de casa, longe da família, longe de um assunto, como a gente falou, que quando a gente vai trabalhar numa cozinha, a gente tem que saber vocabulário de cozinha. Quando vai trabalhar num cleaner, tem que saber vocabulário de cleaner. E vocabulário de hospital, de gravidez, é um outro mundo, que, por exemplo, você deve saber mais vocabulário desse mundo do que eu, por exemplo. Cara, é desesperador você ir para um lugar novo, né? Assim, você fica nervosa, você não sabe, você tem que correr atrás, você tem que pesquisar e tudo mais. Mas, assim, a gente queria muito já ser pais e a gente já estava planejando, sim, desde o Brasil para ser. Só que desde quando a gente chegou aqui, a gente sempre focado em trabalhar, em estudar. E deixou isso para um segundo momento. Pra quando de repente... a gente foi meio pego de surpresas, assim. Porque a gente estava viajando quando eu comecei a passar mal. A gente estava viajando, a gente estava passeando em alguns lugares. E no dia que eu comecei a passar mal, a gente estava na Itália. Por isso que o nome dela é Ilenia, que é o nome italiano. Então, quando eu descobri a gravidez, a gente nem estava aqui em Cork. E aí, eu queria já, tipo, meu Deus, saber como é que tava. Rega só um pouquinho pra cá o microfone, assim, pra cá. Isso, pronto. Só pra ficar bem em frente a sua boca, tá tranquila. Podemos continuar. Pode continuar. Tá, e você tava você não tava em Cork, você estava na Itália quando você descobriu. Isso, mas você descobriu na Itália? Isso. Ou você passou mal e não sabia o que era? Eu passei mal. Passou mal que você fala, sentiu enjoo, alguma coisa assim? Isso. Comecei a passar mal e eu achei que era comida. Depois não estava melhorando e aí eu achei que era Covid. Aí eu fiz teste de Covid e deu negativo. Aí eu falei assim, nossa... E você fez o teste de Covid na Itália? Na Itália. Eu fiz lá em Roma. Eu falei e não assim, parava de passar mal? E não parava de passar mal. E eu nem imaginava que fosse gravidez. Nem passou pela minha cabeça. Aí eu falei assim, deve ser Covid ou deve ser a comida, que eu tô comendo coisas diferentes, né? Não tô comendo meu feijão, meu arroz todo dia, comida de mineiro, comida brasileira. Aí eu falei assim, deve ser a comida. Só que não, era a gravidez. Quando eu fiz o teste, deu positivo. Aí eu pensei, cara, eu tô longe de médico. Quando foi o momento? Mas você fez o teste na Itália também? Não, aí quando eu fiz o teste, que eu descobri a gravidez, a gente já tava na Croácia. Que a gente pegou um mês, assim, depois dos 8 meses de intercâmbio. A gente pegou um mês e foi fazer uma trip. E aí eu fui descobrir a gravidez. Porque você saiu da Itália, foi pra Croácia e ainda continuou meio que... Passando mal. Se sentindo enjoado, aquela coisa toda. Isso, e eu não tinha vontade de comer e tava... E aí você começou a falar assim, cara, será que... Será que... Eu falei, pode ser, hein? E a cara do Tyson? Ele ficou assim, acho que não é não. Não é não. Ou tomara que não é não. Isso é a comida também. Ele também começou a passar mal, então... ele falou até assim... eu ficaria nervoso e começaria, o meu sistema nervoso iria bugar. Ele começou a passar mal e a gente falou, então é a comida. É a comida, não. Tranquilo. A gente comprou umas balinhas assim, que era pra digestão, pra melhorar e tal. Só que não tava adiantando. Então... Pra ele adiantava, pra mim não. Aí eu comprei, falei, vamos comprar um teste, vamos fazer um teste só por precaução. Aí positivo. Deu positivo. Aí eu falei assim, nossa, e agora? Agora eu quero ir pra médico, só que a gente ainda tinha mais uma semana e meia, mais ou menos, de viagem. Não tinha acabado ainda. E aí eu falei assim, nossa,
até a gente voltar para Cork para eu poder ir no médico E aquele turbilhão de pensamento na cabeça. Se realmente eu tô grávida, se eu não na tô, sua se tá ou bem. e na do Tyson também, né? Eu acho que mais na dele do que na minha, viu? Porque você, assim, é uma responsabilidade, né? Você vai gerar um filho, né? Você tem que pensar, tem que fazer o planejamento financeiro, tem um monte de coisa. E aí aparece de surpresa assim, tem que ter fé também que vai dar tudo certo. No meio do intercâmbio ainda. E aí vocês voltaram pra Cork e foram procurar entender, tipo assim, onde fica o hospital, o que é médico aqui na Irlanda, pra entender tudo, e tudo assim, né? Na raça. Aí já começou provavelmente a entrar em grupos de mães do WhatsApp. Sim, aí o grupo já começa a mudar, não é mais de estudante, aí começa para um outro lado, assim. Agora é de mães, como é que faz para cuidar de uma criança e tudo mais, né? Mas a sorte nossa é que a gente já tinha ido no médico antes, no GP aqui, né? Que é o médico da família, que ajuda a gente. O General Proctor aqui, pra quem não sabe, galera, aqui a gente não consegue ir num especialista. A gente tem que ir no que eles chamam aqui de GP, né? Que é o GP. E aí esse médico te analisa e te encaminha para um outro médico especializado. Aqui funciona diferente. Não é melhor nem pior, é só diferente. Aí o Tyson, na verdade, já tinha ido nesse médico e por sorte nossa, era tipo na rua atrás da casa que a gente morava. E aí, esse médico também, no dia dessa consulta que ele tinha ido, a gente viu que ele também atendia mães e grávidas. Aí então eu falei assim, ele também vai poder nos atender, vamos marcar uma consulta. Vocês já tinham ido lá antes, dava um pouco mais de conforto, né? Isso. E aí quando a gente voltou, a gente já entrou em contato lá com o médico e marcamos uma consulta, fizemos os exames que tinha que fazer para realmente saber se estava grávida ou não. E aí deu positivo mesmo, e aí ele começou a nos acompanhar. Mas na primeira consulta, como você falou sobre um vocabulário específico, eu não sabia muito bem o que falar, tipo, nem o que perguntar. O vocabulário, assim, tipo, o que eu sabia falar. E ele falava falar, umas palavras que você também não entendia o significado. Isso. E aí o Tyson foi comigo porque como o inglês, ele tinha um inglês mais avançado do que o meu. Mas mesmo assim, as palavras específicas ele não saberia também. Não sabia. E aí ele conseguiu desenrolar mais a consulta e falar, tipo, os meus sintomas, alguma coisa desse tipo, sabe? Falar coisas específicas é bem complexo pra falar em inglês mesmo. Nossa, é bem específico. Você não aprende isso na escola. Porque quando a gente aprende inglês, a gente é mais literal, né? A gente faz um inglês mais literal. Quando você começa a descer o nível, começa a dificultar. Isso, e você tem inglês específico para várias áreas, como você falou, né? Para um trabalho ou para o médico. Cada um tem o seu nicho ali, que vai atuando, a diferença. Mas e aí? Aí vocês fizeram a primeira consulta, voltaram para casa e foram feito acompanhamento, né? Eu sei que muita gente comenta que o acompanhamento aqui é diferente do acompanhamento do Brasil, né? E como é que foi essa experiência do acompanhamento aqui? Porque eu acho que tem uma quantidade menor de informação, né? Você fica mais às cegas. Sim. Aqui não é só esse GP que te acompanha. Tem esse GP, tem um médico que é o médico do hospital e tem como se fosse uma enfermeira, que ele chama de midwife. Na verdade, não é como se fosse uma enfermeira, é como se fosse a parteira, assim. Então essa pessoa que vai fazer o parto. Isso, é ela que é responsável pro seu parto, é ela que vai fazer o seu parto. E ela já começa a te acompanhar desde então? Desde o início da gravidez, ela já começa a te acompanhar. Então, algumas vezes que você é direcionada para o hospital, para consulta, é com o médico e outras vezes é com a midwife, que seria essa pessoa que faz essa consulta com a gente, né? Para ver se tá tudo bem com a mãe, para ver se tá tudo bem com o bebê. Mas eu achei, assim, que nós fomos muito bem atendidos. É importante falar, né? Que você se sentiu bem, que foi muito bem atendido. De acordo com a cultura deles aqui, você se sentiu tranquila. Sim.
aqui, eu não sei se as pessoas têm essa informação, mas aqui você não precisa pagar nada se você estiver grávida, que é diferente, né? Se você é estudante, você vai numa consulta, você tem que pagar por aquela consulta e não é barato, né? Porque em euro a gente vai pensar assim, mas em euro é baratinho, mas se você vai converter, não é. Não, e outra coisa também, assim, né? Qualquer serviço aqui na Irlanda não é barato. Não. Seja de pintor, de pedreiro, qualquer coisa assim, não é barato, né? Eu até costumo, acho que já até falei em algum podcast, a gente tem uma relação assim de que é €1 um quilo de macarrão no mercado, mas é 15, 12 um prato de espaguete na rua. Então, serviço aqui é caro. Mas assim, tudo gratuito, tudo gratuito. Essa foi a parte, assim, que deixou a gente, assim, feliz, Isso, né? Porque a gente pensou assim, nossa, se a gente tiver resfriado, se a gente tiver alguma coisa e a gente tem que ir no médico, a gente tem que pagar. Então, você agora, eu tava grávida, eu ia ter que ir no médico quase todos os meses, eu ia ter que pagar todas as consultas, eu ia trabalhar para poder ter minha neném aqui. Então, a gente não sabia dessa informação. E aí, no primeiro dia de consulta que a gente foi no médico, quando a gente saiu da consulta para poder pagar, a recepcionista foi e falou com a gente que não precisa. que como eu estava grávida, era tudo gratuito. Gratuito. Inclusive o parto. O parto também é tudo gratuito. E como é que foi continuar trabalhando nesse período que você estava grávida? Assim, as empresas aceitaram de boa? E daí veio o meu medo de falar com as empresas que eu estava grávida. Na época eu estava trabalhando como cleaner e no mercado aqui da Irlanda, na Dunnes Stores. Ela é uma loja e também também um o mercado junto. E aí eu trabalhava na reposição do leite. E aí eu fiquei com medo. Inclusive tem vídeo no canal dela, gente. Dela fazendo a reposição do leite. Trabalho. É mó legal. Eu já trabalhei no Supervalo e também já repus leite. Já repus de tudo, né? Mas é bem... aquele carrinho, o trolley, né, do leite é a mesma coisa. É bem igual. Aí eu estava trabalhando nessas duas empresas, né? Que era uma empresa de clínica daqui também, que é uma empresa Irish. E essa outra empresa, que presta serviço para a Dunnes, faz a reposição do leite. E aí eu pensei, cara, se eu falar para uma e ela falar, você tá grávida e a gente não... Mas tem uma certa proteção, né? Que protege o funcionário quando tá grávida. Você não pode meio que ser desligado. Só que assim, eu sabia dessa proteção no Brasil. Eu achei que aqui fosse diferente, sabe? E aí eu fiquei com medo de falar. Sim. Eu falei assim, mas se eu falar com um e for desligada, eu tenho outro. Sim. O outro trabalho. Então, uma hora eu vou ter que falar. E aí eu fui levando, eu fui trabalhando nos dois e passando mal mesmo assim, tudo mais. Só que aí, uma hora eu tive que falar, porque a barriga começou a aparecer, né? Aí quando eu tava com quase 4 meses, se não me engano, eu chamei a minha coordenadora e conversei com ela. E aí ela falou assim, não tem problema nenhum, você pode continuar trabalhando se você aguentar. Ou seja, você ficou 4 meses com medo de falar. Com medo de falar. Sem ter muita necessidade. Sem muita necessidade. E aí quando eu conversei... E só pra fazer um parêntese aqui, como é que foi essa conversa em inglês? Ai, cara, falar que na hora só Deus pra ajudar. Mas parece que na hora vai, não... ela conseguiu te entender. Mas sabe aquela coisa que você fala assim, eu preciso falar assim, e você fica ensaiando em casa? Como você tem que falar? Porque você tá nervosa, porque não vai... Na hora não saiu nada. Mas você conseguiu passar o recado pra ela? Na hora eu consegui falar. Então pronto. Na hora eu consegui falar que eu estava grávida. Só porque, assim, na minha cabeça, eu ia ter uma conversa mais específica com ela e só no final é que eu ia falar que estava grávida. Na hora eu já cheguei falando que eu estava grávida. Pronto, já papo reto. Já foi reto. E aí ela falou assim, não tem problema. Você vai conseguir trabalhar? Eu falei, sim. Tudo em inglês, viu, gente? Falando isso. Aí ela, você vai conseguir trabalhar? Eu falei, sim, consigo. E aí, só que nessa época, eu tava limpando uma escola, fazia a limpeza de um prédio, de uma escola, que ela tinha 3 andares, eram, se não me engano, umas 20 salas. E era na escada. Isso, era escada, e eu fazia sozinha. Então, tipo, era 3 horas que eu tinha que fazer o trabalho, na verdade, não era 4, era 3 horas que eu tinha que fazer o trabalho.
e eu não tava conseguindo fazer no mesmo pique, né? Porque eu não tava você com o tava mesmo carregando um pouco mais de peso, tem o desgaste, tem o próprio receio de você forçar e dar algum problema. É super, super, Então. super... E aí eu pedi ela mais uma hora para poder fazer o trabalho. E aí ela foi e falou que não era possível me dar mais uma hora de shift. trabalho, porque sempre estava passando, eu não estava conseguindo terminar em 3 horas. E aqui eles não pagam hora extra. Eu não sei se são todos os trabalhos, né? Assim, eles não pagam hora extra no sentido assim, eles pagam por hora. Então, se Isso. você fechou em 3 horas, você tem que te pagar 3 horas. Isso. Se você fechou em 3 horas e meia, eles têm que te pagar 3 horas e meia pela regra. Se a pessoa tá te pagando 3 horas, se ficou até 3 horas e meia e ela não te pagou, essa hora tá errado. Tá errado, mas quando a gente chega, a gente aceita essas coisas porque ou é ou é isso. Ou é. Entendeu? Você precisa, mas tá errado. Tá errado. Eu não Eu acho que recebi as essa frações são de 15 minutos, inclusive. Entendeu? Entendi. Mas assim, todo mundo. Eu já fiz trabalho de ficar fazendo teste de 8 horas no lugar, o cara falar que não gostou e aquelas 8 horas. Não te pagar. Não. E não foi mais de uma vez. Acontece. Entendeu? Mas é um absurdo. É um absurdo, mas é assim que é. Então você vê que a pessoa tá com má intenção ali, pula pro próximo, cara. E vida que segue. Não, aí daí o que eu falei com ela foi assim, então se você arrumar mais uma pessoa pra me ajudar, ao invés de você me pagar 3 horas, você me paga só 1h30. E a outra 1h30 você paga pra pessoa. E a gente faz lá o que era pra fazer em 3 horas, a gente faz em menos tempo. E ela falou assim, não, então tudo bem. E aí ela arrumou mais uma pessoa e essa pessoa trabalhou comigo, que aí eu fui levando até o final da gravidez. Eu trabalhei nos 2 trabalhos até o final da gravidez. Só que no meio da gravidez apareceu mais 2 trabalhos. Nossa. E aí eu falei assim, cara, eu vou pegar, porque eu tenho um momento livre. E depois que a minha neném nascer, eu não vou ter mais tempo durante um período, pelo menos. como trabalhar por um tempo. Então, é o momento de trabalhar, e agora? E aí eu peguei mais um trabalho de limpeza e mais outro trabalho... Não, mais 2 trabalhos de limpeza com a mesma empresa. Só que um era um escritório, era uma vez na semana, então era tranquilo. E o outro era na parte da manhã, então eu estudava à tarde, fazia a reposição do leite de manhã, de 7 às 9, assim. E eu saía de lá, ia para outra empresa fazer a limpeza até meio-dia. Aí eu saía para a escola, aí depois da escola eu ia limpar essa outra escola. E aí, pessoal, é possível ou não é? Grávida, de 5 meses. É possível, galera, só querer. Não tem trabalho, não encontro trabalho. Tem trabalho na Irlanda inteira para todo mundo, é Trabalho só querer. tem demais. Trabalho tem, às vezes não tem o trabalho que você quer, né? Mas não dá para escolher. Não dá para escolher, mas tem. Eu era professora no Brasil. Eu vim pra cá, mas com a mente aberta que eu já poderia pegar. Trabalhos operacionais que são pesados, que são, né? Cleaner, como eu falei, limpeza aqui, né? Serviços gerais. E aí eu comecei a pegar também trabalho, limpeza em casas de família. O que eu fiz? Eu divulguei no Instagram, fiz um cartãozinho online assim, coloquei meu nome, que eu trabalhava com limpeza. E coloquei nos grupos de WhatsApp daqui. Muita gente faz esse esquema assim, né? E muita gente vem também e costuma vender alguma coisa, vender uma comida brasileira, né? Um snack, alguma coisa assim, para movimentar dinheiro naquele tempo livre que você tem, enquanto você está aprendendo inglês e assim vai. Mas e falando do dia que o baby nasceu, tipo, como é que foi com a parteira? A sensação foi legal? Como é que foi não ter a família perto? Assim, eu tenho um tempo que eu tô querendo falar sobre isso, sabe? Fazer um vídeo e conversar mais, falar... Porque tem muita gente que me pergunta, cara, como que é ganhar neném aí? Como que tá aí a sua oportunidade. E aí, tipo, ela veio um mês antes do previsto. Já começa por aí. Só que a bolsa estourou, eu tava em casa, eu parei de trabalhar num dia, tipo, numa segunda-feira.
No final da mesma semana, a bolsa estourou. Sim. E aí, eu corri pro hospital já pensando assim, ela vai nascer de hoje para amanhã. Quando eu cheguei no hospital, ele falou assim, tá tudo bem com a bebê? A bolsa estourou, mas ela está dentro da placenta, ela está protegida. Então, você vai ficar aqui no hospital tomando medicamento. De observação. Vai ficar aqui em observação. Eu falei assim, como assim? A bolsa estourou, eu não vou ter minha filha agora? E aí ele Que é o padrão do Brasil, né? Mas a cultura aqui é diferente. eu imaginei que no outro dia ela já estaria nos meus braços. E aí ele falou assim, não, ela está protegida, você está com 35 semanas, então não é o ideal que ela nasça agora. É ideal esperar até 37 semanas. E aí tá tudo bem contigo, você não tá sentindo dor, você vai ficar aqui em observação. Tá, e como foi pra você fazer as 37 semanas? Tava com 35, precisava fazer 37. Você ficou internada no hospital? Isso, eu fiquei no hospital e fiquei tomando medicamento, porque a proteção da água que tem Na placenta. no útero, na barriga, Ela soltou, ia não tinha soltando. mais. O que tinha era bem pouquinho, então eu precisava ficar Tomando em medicamento observação. pra manter ali Isso. o desenvolvimento do baby. E a medicação também era para não entrar bactérias, para não ter bactéria, para não atingir ela e nem a mim. Então eu precisava ficar lá em observação. E aí eu fiquei uma semana no hospital em observação. E aí quando eu completei 36 semanas, ela nasceu. Na verdade, 36 semanas e um dia. Um dia é contável. Um dia, não, pra baby é super contável. E aí, assim, a gente E como é que foi queria a sensação segurar. a parteira? Ela esteve lá com você, explicou como é que funciona todo o procedimento. E tudo em inglês, galera. Assim, tudo em inglês. Tudo em inglês. E foi eu achei que ia ser... Quando se fala que tem que ficar no hospital, já não é uma coisa muito boa, né? E eu achei assim, cara, eu vou ter que ficar aqui até 37 semanas, eu não vou conseguir ficar Seriam nesse 2 hospital. semanas aqui, Vai ser uma em um coisa... ambiente de hospital que não é... vai ser dá uma uma coisa... sensação ruim. Então, vai ser uma coisa assim que não vai passar, o tempo não vai passar. Só que eu fui tão bem tratada, que parece que eu estava num hospital particular pagando Caro, muito dinheiro pra estar ali. E assim, às vezes muitas mães, às vezes engravidam e voltam pro Brasil, né? Tá aí que não precisa ficar, Não né? não precisa ter medo. Se você tá aqui, se você tá trabalhando, se você tá estudando inglês, não precisa ter medo eu não vou saber falar, eu não vou... Se você não souber de um jeito como fala, tenta de uma outra maneira, e eles têm muita paciência para te entender. Os médicos daqui, eles têm muita atenção contigo. Então, assim, a mãe, quando eu tava grávida, eu me senti muito bem cuidada. Muito acolhida, né? Muito bem acolhida. A sua experiência tá realmente, assim, sensacional. Talvez tenha outras mães que não tiveram uma experiência tão legal assim, né? Então aí, se tiver alguma mãe aí nos assistindo, deixa aí no comentário se a experiência foi legal ou não, né? Talvez aqui em Cork você teve essa experiência legal, talvez em Dublin não seja tão legal assim, seja uma coisa mais fria. Assim, eu não sei dizer. Mas que eu tô assim, tô achando interessantíssimo que a sua experiência foi bem legal, né? Que você se sentiu acolhida. Foi muito porque você ainda legal. tava longe da família ainda, né? E só tinha o Tyson, né? Sim, isso, só eu e ele aqui. E aí ele também não podia ficar no hospital comigo depois das 11 horas da noite. Ele podia ficar durante o dia comigo, mas ele também não podia dormir lá. Sim. Aí eu fiquei esses dias no hospital dormindo. E dormia sozinha. Dormindo sozinha. Que é uma sensação ruim, mas depende do seu emocional também. Isso, depende de você estar bem com você mesma, né? Isso, mas assim, eu coloquei na minha cabeça assim que eu tava no melhor lugar que eu poderia estar no momento. Que se eu tivesse... algum problema, era só apertar um botão. Era só apertar o botão, que vinha médico, vinha enfermeira. Cara, que mente, assim, tipo... sua inteligência emocional, sabe? Super evoluída pra entender, assim, é isso, gente. Eu tô no melhor lugar, tá tudo bem. Me desesperar no momento não ia me ajudar. Porque eu precisava segurar ela o máximo. Precisava pra ela ficar calma. Pra ela se desenvolver. E se você ficasse nervosa, ansiosa, talvez fosse acelerar o procedimento do parto. Poderia vir antes. E aí ela nasceu super saudável. O parto foi feito pela midwife, que são as parteiras aqui.
Só que, assim, eu achei que... Eu nunca tive filho, né? Eu achei que era uma coisa mais rápida, que a dor não era tanta, não é bem assim, dói. Dói muito, mas... E na hora eu falei assim, elas... Agora é com elas. Eu não preciso fazer mais nada. Mas não é tão assim Mas também. não é assim. É com eu que você. tenho que fazer tudo. E Elas ela só só te estão ali pra explicando. receber o bebê e depois que o bebê nascer, aí é com elas. Mas antes disso, é comigo. É a famosa dor do parto, né? É assim, mas como que é a experiência aí? Dói ou não dói? É igual no Brasil. Dói. A dor vai ser a mesma, vai ser tudo do mesmo jeito. É. Mas e isso de saber assim, não é com um médico, é com uma parteira, é diferente do Brasil, né? Porque no Brasil, quem faz o seu parto é o médico. E assim, foi uma experiência, pra gente foi uma experiência maravilhosa, porque a gente achou que a gente não ia ser tão bem cuidado igual a gente foi. E a gente foi muito bem tratado aqui na Irlanda. E depois que ela nasceu também. Porque depois que ela nasce, essa midwife, ela vem na sua casa. E dá todo um treinamento, tem uma preparação. Ela vem na sua casa, ela te explica como cuidar do bebê, se o bebê tiver algum... que depois do parto corre o risco do bebê ficar amarelinho e ter que voltar pro hospital. Então ela te prepara para isso. Tem tudo pós-parto ali, né? Todas as regras ali, o que fazer, o que não fazer, né? Isso. Ela vem olhar como que você está, como que o bebê está, se está desenvolvendo bem ou não. Ela pesa o bebê. Então, assim, a vacina eu achei também que ia ser em casa, mas as vacinas você tem que ir no seu GP, né? No médico que te acompanha. Desde o início da gravidez, você volta nele para ele dar as vacinas. Só que tudo isso é orientado também por elas. E elas vão na sua casa por 2 meses de vida do bebê. Ela vai na sua casa para poder ver se está tudo bem. Então, elas ligam, marca, consulta com você, vai na sua casa, leva todos os equipamentos de pesar o bebê, de medir o bebê, de ver se está tudo bem. Olha que legal. Olhar, barriguinha, tudo. Elas checam tudo. E, inclusive, o bebê e a mãe também. Ver se a mãe, se tá tudo bem. E todo o processo. Elas têm muita atenção, assim, que depois do parto, tem muita mãe que tem a depressão pós-parto, né? Então, elas têm uma preocupação muito grande. Com a parte emocional também da mãe. Então, elas... Pra conversar, entender. Ela conversa contigo, elas te dão muito conselho. Elas falam... o primeiro dia que ela foi em casa, eu não sabia disso, ela viu que tinha um café na minha rua. E aí ela falou assim, não precisa ficar 24 horas em casa. Você já está bem, você não está sentindo mais nada, você pode sair, chama seu marido, pega sua filha, ou vai com uma amiga, vai ali no café, tem um café na tua rua. Vai todo dia tomar café lá pra você sair um pouco, pra você respirar um pouco. Porque depois que eu tive minha filha, eu fiquei bem, mas eu ficava com medo de sair com ela, com medo dela pegar, tipo, mas lá fora tá frio. Mas é uma coisa cultural do Brasil, né? Lá no Brasil a gente põe muita roupa em filha. Aqui a gente vê uns bebês na rua que estão de boa, sem luvas, com o pé de fora. Isso é verdade. Eles são acostumados com esse clima mais frio desde crianças. Por isso que você vê muitas vezes Irishes que são adultos aí só de camiseta e eles estão sentindo frio, mas pra eles tá de boa. E pra gente tá brincando no frio. Isso é verdade. Mas assim, e além disso, elas têm um grupo que reúne todas as mães com bebês recém-nascidos até bebês maiores. E aí, toda sexta, elas têm um encontro aqui na cidade mesmo, em Cork, no centro. E aí, vem mães de todo lugar. Vem mães brasileiras, daqui mesmo, da Índia. Da região. As pessoas que moram aqui na região. E tiveram bebês aqui. Isso. Sim. E aí, é um encontro meio que multicultural, com pessoas de outros continentes, de outros países, mas que tiveram um bebê aqui. Isso, é um programa que elas têm para as mães participarem com os bebês. Então, é toda sexta-feira, e aí tem um dia que é massagem. Olha, e aí você legal. vai e é para ensinando a fazer massagem no bebê. Tem dia que é sobre cólica,
ensinando como o que fazer Evitar, pra para evitar, aliviar a ou para cólica do aliviar bebê. a cólica do bebê. Então, acaba que esse encontro, as mães se conhecem e aí os bebês também se conhecem. E aí Gera uma comunidade ali, Isso. você consegue encontrar, às vezes, fazer até uma amizade legal ali numa situação assim. Isso. E é importante também a convivência para o bebê, né? Para já ter um outro contato com outras crianças. E aí, desde o primeiro dia que a midwife foi em casa, ela me colocou nesse grupo e toda quinta-feira à noite, ela mandava mensagem. Amanhã o encontro vai ser sobre A cólica, por exemplo. a E aí, cólica. você já ia sabendo o que era. Isso. E aí vamos encontrar em tal lugar, tal horário. E aí fica a seu critério, ir ou não ir nesses encontros. Mas eu achei muito bacana, porque é uma coisa assim, a mais pra mãe recente participar, né? Incluir ali na agenda da semana. Pra você sair de casa, pra você ir Isso. fazer alguma coisa com o bebê, assim, Isso. né? Isso. E você tá com quantos meses, seu baby? Tá com 5 meses. Então Ela tá você com 5 meses. tá passando o primeiro inverno aqui e vai chegar o verão que você vai conseguir sair um pouco mais e ela vai estar maiorzinha também, ela vai aproveitar um pouco mais quando chegar o verão, né? E eu acho que ela não teve problema nenhum com o frio. Foi até bom ela nascer nessa época assim do frio. Pegou o inverno, que ela nasceu em setembro, então foi bem no comecinho, assim, o inverno já tava chegando e ela pegou todo esse momento mais frio. Muito legal. Não, muito interessante, assim, muito interessante a história. Realmente deve ser um ponto a mais, né? Você engravidar e ter filho aqui na Irlanda, você entende. Agora já tá por dentro de todo o vocabulário, né? Sim, de sim. gravidez, de cólica, dessas palavras. Sim, é uma experiência e tanto. E é tanto que eu recebo muitas mensagens no meu Instagram de meninas que estão aqui, que vieram fazer um intercâmbio, que pensam em engravidar ou que descobriram que estão grávidas. Perguntando E aí, como é a e aí experiência. pergunta, tipo, qual que é o meu próximo passo? O que que eu devo fazer? Quem que eu devo procurar para poder começar a fazer o pré-natal? O que que eu devo fazer primeiro? Eles fazem muitos exames aqui, eu já vou poder ver o bebê. Então, assim, aqui não é igual ao Brasil, que você vai na primeira consulta, você já faz um ultrassom. O primeiro ultrassom, ele é feito com 12 semanas. Então, é um ponto negativo que eu achei muito tarde, porque a gente fica ansiosa querendo saber se tá tudo bem, se não tá tudo bem. E aí, outro dia eu recebi uma pergunta de uma menina que ela tava toda nervosa, porque ela tá estudando também, ela é estudante, e ela ficou sabendo que se ela engravidasse, ela não podia ter o bebê aqui e não podia continuar estudando. Aquela informação errada. Isso. Então, assim, não precisa se preocupar se você tá aqui, se você tá estudando e se você engravidou, não se preocupe. Você pode ter o bebê aqui. E vai ser todo acolhimento. Pelo menos aqui em Cork você teve um acolhimento total. Isso, assim, né? vai ser acolhido, vai ser bem Tem aquele acolhido. negócio da parte de documento, né? Que mesmo nascendo aqui, os pais são brasileiros, você tem que registrar na embaixada brasileira. Isso. Você faz um registro aqui também. Você registra o bebê aqui e você tem que marcar tudo em Dublin, tudo certinho, e fazer o registro lá também. Sim. Então você tem os dois registros, só que a criança ela não ganha A nacionalidade irlandesa. Por não. enquanto, né? Mas depois de um tempo, acho que sim, né? Você tem que estar com visto de trabalho ou ser cidadão, e depois de 3 anos, eu acho. Isso mesmo. Como nós estamos estudando aqui e ela nasceu aqui, então aí não começou Ela é nascida na contar Irlanda, que- mas filha de Isso, brasileiros, isso. ela fica sendo brasileira. Isso, ela tem a nacionalidade brasileira. Ela só nasceu aqui na Irlanda e tem o registro da Irlanda, mas não... Não, muito bom. Muito bom, Magna. Você quer colaborar com mais alguma coisa? Quer alguma experiência específica que você quer colocar? Assim, vou só acrescentar mais uma coisa do parto que eu acho bem importante, que eu esqueci de falar, é que quando você tá grávida e você vai no hospital, eles te dão a opção, eles te perguntam assim, se você quer ter o filho, se você quer ter o parto, né? O parto no hospital ou em casa.
Eu achei isso bem diferente, assim, do Brasil, porque acho que no Brasil não tem essa experiência de ter em casa, né? Eu acho que grande centro já tem até uma coisa assim, mas você tem que contratar uma pessoa que Entendi. já presta esse serviço especializado para fazer em casa. Entendi. Mas você tem essa opção também. Então, assim, no geral, assim, de uma forma geral, qual que foi a sua experiência com a gravidez, assim? Tem mais alguma coisa que você queira compartilhar? Eu acho que talvez... Como é que ficou a parte da escola, né? Porque você ficou grávida, você ficou de licença da escola, você consegue bloquear a escola e depois continuar? Porque você tá com visto de Stamp 2, né? Que é o visto de estudante. Isso. Como é que fica essa questão da escola quando tá grávida, assim? Assim, no geral, eu fiquei bem tranquila, nós ficamos bem tranquilos, porque a primeira vez que a gente foi na consulta médica, eles passam pra gente um cronograma, onde tem ali todas as vezes que a gente tem, com quantas semanas a gente tem que ir no médico, que é no GP, e com quantas semanas a gente deve ir ao hospital. Então, tudo é bem específico e a gente recebe cartas com todas as consultas marcadas. Aqui ele tem isso de mandar carta, De mandar né? carta. Então, assim, a gente recebe carta com a data da consulta, o endereço e tudo certinho. E em relação à escola, a gente teve que ir em um lugar aqui que dá apoio para as pessoas, para os imigrantes. Tipo uma citizen information, assim, é uma coisa que dá apoio Isso. à informação ao migrante. Isso. Ele fica no centro, ali bem perto do mercado do Aldi, que é o mercado aqui. E a gente foi lá para buscar informação, porque assim, muita gente, quando a gente estava grávida, a gente sai pesquisando, né? Quem já teve essa experiência e tudo mais. Você pesquisa muito, mas você precisa da informação certa, Certa, correta. isso. Então, assim, você consome várias informações. Tá, eu entendo que tem essas opções, mas vamos lá no lugar certo perguntar qual que tá valendo agora. Isso. Porque as informações, as regras também mudam com o tempo, né? Isso. E aí a gente foi nesse espaço que é específico para imigrante e a gente pesquisou, perguntou lá como seria, porque a gente é estudante, a gente tem o STEM 2, que é de estudante aqui, e a gente teria que parar de estudar, como que seria, né? E aí eles explicaram pra gente que depois que eu ganhasse minha filha, eu ia ter que continuar estudando. Porque a gente veio pra cá pra estudar, então a gente não pode parar de estudar. Só que eu poderia parar de trabalhar para poder receber a licença maternidade daqui da Irlanda. Essa licença maternidade é o benefício do governo daqui, que você recebe pelo governo e o trabalho ele não tem o direito de te pagar. Então, assim, você tem alguns trabalhos, eles te dão uma porcentagem, mas nem todos dão. Não, sim. Então, esses são os benefícios que tem aqui, né? Isso. Eu acho que tem também um benefício pro baby, né? Pro bebê. Isso, tem também. Então, uma coisa é a licença maternidade, que você tem um benefício, você estava trabalhando, você já estava com o PPS rodando, e você tem um benefício da licença. Isso, só que assim, para eu poder receber, eu tenho que ter trabalhado no país. No mínimo, um mínimo de 6 meses. Um mínimo de 6 meses. Sim. Não é carteira assinada, né? Igual no Brasil, mas aqui a gente tem um Não, número... mas é carteira assinada, né? É o como PPS. se fosse, isso. A gente tem o É porque a PPS. gente é eurista, né? E aí a gente tem que ter trabalhado com esse número de PPS durante 6 meses. Registrado, é a carteira né? assinada. É que como não tem se fosse- carteira, né? Isso. Mas Eu costumo dizer que é como se fosse um CPF da gente. Porque Sim. no Brasil a gente tem um CPF que é um número E aqui é o te número identifica. E aqui esse número te identifica também, que é Sim. você. Ah. Tanto que quando eles ligavam pra mim pra marcar alguma consulta, a primeira coisa que eles pediam era o PPS. PPS, Então, pelo PPS, eles achavam minha ficha. Então, assim que você consegue, que você descobre que tá grávida, você vai no GP, eles te dão todo um cronograma de um passo a passo de tudo que vai acontecer dali pra Isso. frente. E aí, com Durante essas toda a informações, você já segue ali sabendo que você vai ter que pegar a licença maternidade em algum momento, e aí já pode continuar estudando, porque não pode parar, porque você está com visto de estudante, mas você pode parar de trabalhar e pegar o benefício do governo. Isso. Aí, a orientação que eles dão é você entrar com o processo de licença maternidade 2 semanas
antes do bebê nascer. Então, eles vão te dar uma data prevista que o bebê vai nascer. 2 semanas antes, você comunica a empresa que você trabalha, que você vai sair de licença maternidade. Eles vão te dar um formulário. E com esse formulário, você entra no site, você aplica pelo site, preenche os dados do empregador, os seus dados com PPS, tudo, nome completo, tudo certinho. E colocando a data que você quer sair de licença maternidade e a data que você vai voltar. E aí, esse período tem que dar 6 meses. Então, depois que o bebê nasce, entre essas 2 semanas antes do bebê nascer, e aí você tem 6 meses depois para pegar esse benefício do governo. Que é um benefício que ajuda bastante, tem ajudado bastante. Você recebe por semana aqui. Normalmente, eles pagam no sábado. Então, você tem esse valor que você recebe por semana. Mas além do benefício da licença maternidade, ainda tem um benefício por ter um baby para a criança? Sim. Então, a criança, depois que ela nasce, acho que depois de 2 semanas do nascimento dela, eu recebi o PPS dela em casa. Então, depois que você recebe o PPS, você acessa o site também, que é o MyGov.ai. Isso, eu acho MyAffair, alguma coisa assim. Porque é o site de benefício. Isso. Welfare, Isso, Welfare. Você entra nesse site, você coloca o PPS dela, você cadastra no Child Benefit, que é o benefício para criança, e aí ela também começa a receber. Então você recebe 2 benefícios, o dela e o dele, o seu e o do baby. Isso. Mas depois que você voltar a trabalhar, que a sua licença acabar, o baby continua recebendo o benefício dele e você vai voltar a trabalhar, você vai parar de receber o benefício e volta a trabalhar, isso. Depois de 6 meses eu volto a trabalhar, minha filha consegue receber o benefício até os 16 anos de idade. Aqui eles pagam até os 16 anos de idade esse benefício do governo. Tá, e esse escritório no centro, tem todas as informações estão lá, ou se eles não estiverem lá, eles vão buscar para te informar. É um lugar que você indica super, assim, para as pessoas irem para buscar a informação correta, porque é legal entrar em grupos do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, escutar as pessoas, igual para quem está ouvindo a gente também. É legal entender a experiência da Magda aqui, mas para confirmar se as regras não mudaram, se é isso mesmo, procurem um órgão oficial, né? Sim. Que é esse Citizen Information que fica no centro aqui da cidade. Fica no centro. Acho que todo mundo que quando chegar aqui, ou quem já está aqui, deve conhecer o Bodega. É bem em frente. E lá tem todas as informações. Então, eu super indico. Você vai chegar, qualquer dúvida que você tiver, pergunte. Porque eles vão te passar. E se eles não tiver informação na hora... buscar. Na sua frente, eles vão ligar, eles vão perguntar e vão te informar. Se alguma coisa mudar, eles vão ter essa informação para poder te passar. É super importante isso, gente. Super importante, assim, né? Você consumir conteúdo de todas as vias possíveis, inclusive daqui do podcast, da experiência dela, mas sempre ir lá na fonte oficial, né? Do governo mesmo, para saber se não mudou regras. Isso é bem legal. E foi muito interessante você ter feito isso, ter tido essa mente de olhar assim, não, vamos lá, ver se é assim mesmo, vamos ver se não tem uma outra opção, vamos perguntar se eu estou fazendo alguma coisa errada, se está faltando algum documento, está faltando alguma coisa. Não, e a nossa maior dúvida era, meu Deus, eu vou ter que parar de estudar, eu por ter ganhado ela aqui, eu posso ficar sem estudar ou não? Então, assim, quando a gente chegou lá e a gente achou que ia ser assim, porque tinha passado essa informação pra gente, não, quando você tiver sua filha, você não precisa mais estudar. E não é bem assim. Então, eu preciso continuar estudando no período de 2 anos que a gente veio para estudar. Eu preciso continuar estudando porque eu tenho que apresentar o meu attendance para poder renovar. Isso. E aí, a minha sorte foi que quando ela nasceu, eu já estava finalizando o curso na escola, então eu já estava entrando para as férias, para as minhas férias, para meus 2 meses de férias. Então, assim, além desses 2 meses... eu precisava pegar mais um tempo sem poder ir para a escola, para eu poder ficar com ela, que ela ia ter só 2 meses e alguns dias, e eu não tinha com quem deixar ela. E aí eu conversei com um médico, o médico também ele te ajuda muito nessa questão, porque ele te dá como se fosse um atestado
de um mês, Um mês a mais para você provar para a escola que você não consegue naquele momento. Isso, e nesse momento a escola ela não pode te dar falta, como se fosse assim, né? Na attendance, ali tá comprovando, aqui esse papel tá comprovando que eu estou legal, que eu estou estudando, que eu estou afastada. Por motivo da maternidade. Isso, por motivo da maternidade. E aí, esse um mês que eu peguei me ajudou demais, porque a minha mãe, ela veio, que é quem me acompanha lá no Instagram, conseguiu ver um pouquinho a minha mãe aqui comigo. Ela e foi a primeira viagem dela internacional? Foi a primeira viagem dela de avião da vida dela. E ela veio com a cara e com a coragem. Porque tem conexão, você se encontrou com ela na conexão ou não? Não, uma amiga nossa daqui, ela foi pro Brasil. E aí quando voltou com sua mãe. E quando voltou com minha mãe, graças a Deus. Porque eu não sei como que eu ia fazer pra ela vir sozinha, não. Porque não fala a língua, imagina só, não fala a língua, nunca andou de avião. E como é que foi a sensação dela de chegar aqui no frio, porque já estava setembro ali, já arrumando pro inverno, né? Então, quando ela chegou, não tava tão frio assim, mas já tava pra frio. Pra gente, né? Pra ela devia estar frio já. E aí ela chegou e eu dei uma blusa pra ela de presente, ela falou assim, nem vou usar essa blusa é muito quente. Mas depois ela já não estava aguentando mais o frio, já queria voltar. Que lugar gelado é esse? Por que vocês vieram parar aqui? Porque no norte de Minas, gente, quem conhece o norte de Minas, é muito quente lá, viu? Muito quente. Por falar nisso, a gente falou muito aqui da Prata para o Mundo. E eu esqueci de mandar um abraço, um beijo para todo mundo aí da Prata. Sobe a hashtag aí, ó, nos comentários da Prata para o Mundo, da Prata para o Mundo. Quem me conhece, coloca aí que me conhece ou que é de lá também. Muito bom, muito bom. É isso. Quer compartilhar mais alguma coisa assim que você tem em mente, que você consegue ver? Tem informações legais que você passou, assim, de que nem eu conhecia, na parte de informação, dos sítios em que eles têm que ajudar, os benefícios, né, de como é que funciona, essa parte toda do planejamento, né, porque a gente fica meio perdido do que vai acontecer. E se você vai no primeiro atendimento ali, que você estava já grávida, e eles te dão todo um planejamento de como vai acontecer as coisas, você já se organiza, né? Já sabe como é que as coisas vão acontecer. Tem a parteira também que te explica muitas coisas, que depois faz todo um apoio pós, né? E que parece que é bem legal. E o mais legal de tudo, assim, é que você se sentiu acolhida, assim, né? E mais um motivo aí para sentir amor por essa Irlandinha aí, que a gente tanto gosta daqui. É verdade. Tem uma parte não muito legal, assim, que eu gostaria de falar aqui também, que é a questão da moradia. Moradia que a gente já sabe que é difícil, né? Sim. Que é difícil conseguir aluguel e tudo mais. Mas é muito mais difícil ainda quando você está grávida. Porque aqui na Irlanda, eles têm como se fosse uma proteção. E aí, se você está em uma casa de aluguel, você já mora na casa de aluguel, e aí você está grávida, o landlord, o dono da casa, ele não pode te mandar embora. Ele não pode te tirar da casa. Ele não pode te tirar da casa. Como ele sabe que você está grávida, às vezes ele não quer, ele já não aceita você. Isso. E vocês precisaram mudar de casa nesse intervalo. Nesse intervalo, a gente precisou mudar de casa porque o dono da nossa casa colocou a casa à venda. Só que antes dele saber que eu estava grávida. Sim. Então a gente não tinha o que fazer, a gente tinha que procurar outro lugar. E aí foi uma tarefa bem difícil, porque a maioria das casas que a gente encontrava, quando via que estava grávida, já não aceitava. E aí no final deu tudo certo, né? A gente conseguiu morar. Hoje a gente mora num apartamento e a gente divide com mais uma pessoa só, uma amiga nossa. No final deu tudo certo, mas tem essa questão, sabe? Tipo assim, se você já está num lugar e você está grávida, já comunica, porque assim aí que você isso souber, é bom, comunica. Já comunica, porque isso é bom, porque eles não podem te tirar, eles não podem expulsar você. Você tem que ficar ali, você é tá protegida. Tranquilo, essa foi uma informação super importante, pessoal. Isso. Você descobriu, já comunica de cara. Isso, entendeu? Já comunica, já fala logo, estou grávida, vou ter minha filha aqui, pretendo ficar aqui. Que não tem motivo para eles não tirar, podem, né? Isso, eles não podem te tirar. Agora, se você está em busca de moradia, procure antes da barriga crescer, de começar a aparecer, porque quando eles veem, isso afasta muito, assusta muito e eles não aceitam a maioria dos lugares.
Mas aí também, no final, deu tudo certo, graças a Deus. No final sempre dá certo. No final sempre dá Com fé certo. em Deus, no final sempre funciona, sempre dá certo. Sempre dá certo. Não, beleza. Mais alguma coisa, Magda? Assim, cara, você passou em muitas informações interessantíssimas, assim, que eu não sabia, né? E para entender como é que funciona, né, a vida de uma grávida estudante aqui na Irlanda. Muito interessante mesmo, assim. Queria muito poder agradecer e saber se você tem mais alguma coisa para compartilhar, porque cada vez que você lembra de mais alguma coisa aí, vem alguma coisa, informação super útil, assim. Tipo essa agora da casa, que eu não tinha noção, assim, que você tem que... Por que eu tenho que informar, né? Né? Não, assim, se eu for lembrar, assim, Você vai lembrando. do que já passou aqui, do que a gente já viveu, é muita informação mesmo. Então, assim, se vocês tiverem dúvida, eu acho que é válido deixar aqui nos comentários para você responder também. Não, você mesma pode acessar os comentários e responder. E também eu vou deixar, pessoal, deixa eu puxar aqui para mim, eu vou deixar aqui o Instagram dela aqui embaixo. Ela gosta de compartilhar aqui a rotina dela aqui. Então, se tiver alguma dúvida sobre né, como ser mãe e que não quiser deixar aqui nos comentários aqui do podcast, não tem problema, pode mandar mensagem para ela. Se quiser dar boa sorte ou sucesso para ela, pode mandar mensagem também. Ela é sempre muito flexível em receber as mensagens e ajudar todo mundo. Então, assim, agradeço muito a Magda aqui. Vou deixar aqui para ela falar mais alguma coisinha. Senão a gente já está meio que indo para o final. Queria deixar, assim, qual que é a sua dica para quem está vindo para cá poder se inspirar na sua história. Deixar, assim, de recado para quem sonha em vir para a Europa, para quem tem essa vontade de fazer intercâmbio e não sabe inglês e quer vir. Cara, se organiza, não tenha medo e venha. E venha. O intercâmbio não é um bicho de 7 cabeças. É difícil? É difícil. Tem perrengue? Tem perrengue. Tem perrengue. Mas é assim, possível. Se você tem força de vontade, se você tem garra, se você trabalha já no Brasil, cara, aqui é a mesma coisa. Que você vai chegar, você vai ter que trabalhar também. Os trabalhos aqui são braçais, alguns trabalhos são difíceis. Mas eu não desisti. Não desista e entrega nas mãos de Deus. Que vai dar tudo certo. Que vai dar tudo certo. E venha. E olha só, pessoal, olha isso aqui, ó. Fala, oi pessoal, eu sou a Ilênia. Oi, mãe. Olha lá, fala com o pessoal, fala, oi pessoal. Eu tô aqui participando com minha mãe. Essa é a Ilênia, gente. Fala, eu que nasci aqui. Enquanto minha mãe estudava, no meio da correria. Trabalhei com minha mãe na barriga. Ela que é a Ilênia. E tem também que ela tem consulta gratuita também, não tem? Isso! Ela nasceu aqui já com alguns benefícios. Tem consulta gratuita até os 7 anos de idade dela. Né, filha? Eu já vou saber falar inglês. Já falo nas 2 línguas. Mas é muito bom ter neném aqui. E mesmo assim, estando longe da família, de todo o suporte, assim, que a gente tem no Brasil, né? Que a nossa família tá toda lá. Aqui, além dos amigos que a gente faz aqui, né? Que aqui é um lugar, às vezes assim, meus pais que estão lá longe, eles falam assim, filha, mas vocês estão sozinhos? Não, a gente não tá. Aqui tem muito brasileiro. E a família brasileira aqui, o pessoal brasileiro aqui é muito unido. É muito unido. Realmente é muito unido mesmo. Gente, mais um episódio então do Impulse Podcast com a Magda aqui hoje. Um baby aqui lindo aqui. Participação especial. Participação especial no finalzinho. Muito legal a história. Se vocês gostaram aí do episódio, curte aí. Comenta e compartilha. Deixa alguma pergunta aí pra Magda se vocês precisarem. E foi bem legal conhecer um pouco mais a história da maternidade aqui, de como ser mãe. E é isso, vamos curtir. Como eu falei, o Instagram dela tá aí também na descrição, aqui embaixo. Vocês podem dar uma olhada aí, se precisarem falar com ela, perguntar alguma coisa mais específica, né? Ou às vezes perguntar algo no privado.
podem falar com ela. E esse baby aqui tá querendo participar do podcast, ó. Tá falante. Quero falar aqui também no microfone, mãe. Quero falar. Fala, pessoal, quem tiver alguma dúvida também, pode me chamar lá no Instagram. Eu recebo muitas dúvidas de mães aqui, de pessoas que estão grávidas, que moram aqui em Cork, ou Limerick, ou Dublin, ou que tá querendo vir pra cá e tá grávida, e tá vindo grávida. Pode mandar mensagem lá também que eu também respondo, tá? Beleza, então, pessoal. É isso. Valeu e até mais. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada mais uma vez, Matheus, pelo convite. Não, foi ótimo. Tchau, tchau. Fala tchau, pessoal.